E aí galera, nós estamos aqui no Top Teatro. Nós vamos ter um bate-papo com o pessoal da peça Ruídos do Inconsciente. Vamos conhecer um pouquinho dessa peça, da direção, desse formato, dessa apresentação e desse texto maravilhoso que eles estão apresentando aqui no Top Teatro. Vamos com a gente? Um, dois, três, Ruídos do Inconsciente, merda! Oi pessoal do canal Diversão e Arte, meu nome é Diego, eu sou o autor da peça, eu escrevi, eu também atuo na peça. O projeto Ruídos do Inconsciente é uma peça que a gente, como companhia, estudou o texto e teve um processo de mais ou menos um ano, né? Antes desse um ano a gente fez uma pesquisa de teatro, estudou Lecoq, que é um teatrólogo francês, já falecido, a gente estudou esse teatrólogo, esse método, e depois a gente começou a levantar o espetáculo e a gente ensaiou por um ano até chegar nesse resultado de hoje. Então eu estou aqui com o pessoal do elenco, Mariana, Vitor, Luíta, Charlie, ou Gustavo, como você... Gustavo. Pode ser Estela também, não tem problema. Rafita, Rafael. E qual é o nome da senhorita mesmo? Júlia Rosa. Você tem que falar no microfone, não. Júlia Rosa. Atriz, apresentadora, cantora. Essa peça não tem cenário. É um espetáculo de máscaras, né? Então a gente apresenta, os personagens têm máscaras, né? E a gente faz a peça com as máscaras, exceto o Vitor Hugo, nosso protagonista. E a gente fez as máscaras. A gente é uma companhia de arte, então a gente explorou, além do teatro, a gente explorou um pouco esse lado de fazer as máscaras, confeccionar, pensar como construí-las. A sonoplastia da peça também, a gente que construiu e compôs a sonoplastia através do corpo e da voz. E a gente faz ela ao vivo, nada é gravado, não tem som de nada. Por aí, brincando de alguma coisa, até que um dia pintaram um quarto inteiro de azul, bordaram meu nome em lençóis e travesseiros, compraram sapatos e personalizaram o sabonete do meu primeiro banho. Então, a gente estudou o método Lecoq. O Lecoq é um pedagogo francês que ele baseou toda a pesquisa dele em cima do movimento. Ele era atleta, ele era professor de educação física, e através do estudo dele, da análise dos movimentos dos atletas e da análise da natureza, ele era um grande fã da natureza, ele desenvolveu toda uma pesquisa do corpo do ator expressando através desses movimentos que são encontrados em todos os esportes. O nosso diretor, ele tem um estudo mais aprofundado sobre Lecoq, e ele que trouxe pra gente toda essa pesquisa durante 6 meses sem ser o texto. A linguagem do espetáculo, ela dialoga entre linguagens. A linguagem é um diálogo entre linguagens. Porque a gente trabalha a comédia humana do Lecoq, que é baseada na comédia dell'arte, que é onde está a principal a construção das máscaras. A gente trabalha um pouco de realismo com naturalismo, que tem um contraponto na peça. E a gente tem muito forte trabalho de coro, que remete à linguagem da tragédia grega. Então a gente acaba mesclando 3 linguagens de teatro muito distintas em um espetáculo. Acho que isso também é uma coisa que chama atenção. Coisa que eu acho muito legal dizer é que pra gente como ator foi um desafio muito grande, né, sair um pouco da linguagem convencional, que tá todo mundo acostumado a trabalhar, e fez todo mundo sair um pouco da zona de conforto e deu liberdade pra gente poder criar personagens assim bastante criativos mesmo e grandes no sentido do corpo, da expressão, da voz. Então isso pra gente como ator foi muito legal. Quem é ator com certeza vai gostar muito de ver o trabalho. Peça impactante que tira todo mundo da zona de conforto. Quem está assistindo também, não só quem está fazendo. Mas então é uma peça muito bonita, assim, visualmente muito interessante, né? Tem uma estética muito particular, eu acho. Então venham assistir, que acho que vocês vão gostar tanto do texto quanto do visual. É uma experiência diferente. Eu tenho um jogo pra gente!
comecei a escrever esse texto em 2014, na verdade. Eu escrevi um texto eu fiz uma oficina no Sátiros, que era com o Sérgio Roveri, que é um autor brasileiro contemporâneo que eu gosto muito. E ele escreve muita coisa surreal, um pouco do teatro do absurdo, e eu me influenciei muito por isso e comecei a escrever esse texto. E parei, assim, por alguma razão eu deixei ele estacionado, e no final de 2015 para 2016 eu finalizei, né, eu voltei com esse texto quase 8 meses depois, finalizei esse texto, e minha ideia era realmente criar algo livre. Eu não queria criar uma história, eu queria diálogos, eu queria escrever coisas que tivessem a ver com aquilo que realmente eu acredito, e eu escrevi ele de uma forma muito livre. Então esses personagens não tinham nome, né? São todos A e B, e os diálogos eles foram todos escritos de uma forma não linear, né? Então foi um desafio muito grande para a companhia, né? Como pegar esse texto e transformar numa montagem, porque havia milhões, infinitas possibilidades de montagem, né? O que fazer com esse texto? E Ruídos do Inconsciente é uma grande experiência para mim, como autor. Foi muito gostoso ter escrito esse texto, então é um prazer imenso tê-lo montado, né? Um ano e meio depois que eu escrevi. E é um texto que, na leitura, ele já impacta muito, né? E para mim foi uma grande surpresa, porque eu também, muitas vezes, eu me senti impactado por aquilo que eu escrevi. Eu acho que saindo um pouco da parte técnica e teórica da coisa, que eles falaram um pouco da parte do Lecoq, do processo, eu acho importante falar, enfatizar pessoalmente, mas eu acho que isso cabe dentro de todo mundo. Eu estou muito feliz e realizada como pessoa com esse processo, porque eu acho que a gente cresceu muito, a gente aprendeu muito por tudo que a gente passou, e eu acho que, de certa forma, isso reflete. A gente tem um carinho muito grande pelo que a gente está fazendo, e acho que foi tanta dedicação, foi tanto estudo, foi tudo tão difícil e intenso, que eu acho que isso deixa a gente um pouco mais à vontade fazendo a peça, e eu acho que isso reflete para quem está assistindo. Alguns feedbacks que a gente teve foi muito nesse sentido, de parecer que vocês estavam muito seguros fazendo o que vocês estavam fazendo. Então, eu vi como é importante fazer um processo demorado, mas produtivo, que a gente realmente enraizou nisso, estudou e tentou fazer. Então, eu acho que agora que a gente estreou, que nasceu esse filho, como a gente diz, eu acho que tem muita gratidão de ter participado disso tudo, de ter crescido como atriz, como profissional, como pessoa, de saber lidar com os outros, e acho que isso reflete para quem assiste. Eu acho interessante também colocar a companhia, porque a companhia é nova, ela não tem nem 2 anos de vida, efetivamente. E também, durante todo esse trabalho, nós tivemos que aprender como lidar com pessoas novas, apesar de alguns da companhia já se conhecerem de antes, como lidar nisso no trabalho como companhia de teatro, o que queremos fazer, como achar a nossa identidade como ator, atriz dentro da companhia, como achar a identidade da companhia num todo. Um primeiro texto do Diego, uma primeira peça da companhia, uma primeira direção do nosso diretor, tudo com muita vontade, tudo, sabe, cada um fazendo além da sua função de ator no espetáculo, fazendo muito mais por muita vontade, né? Que Ruídos do Inconsciente seja uma peça mais do que para ser entendida e compreendida, é uma peça para ser apreciada e sentida. Eu sou um dos personagens que mais tem uma pegada dramática, mais assim pesada, e trazendo assim tudo que foi dito aqui, muitas pessoas comentam que naquela cena acontece assim um certo desconforto, que acho que todo mundo gosta de ouvir, assim, que gerou um certo desconforto, uma certa inquietude, porque é o que a gente quer passar mesmo, sabe? O que a gente quer passar é um estado de alerta para a plateia e fazer com que ela sinta alguma coisa, independente do que seja, assim. Pode ser alegria, pode ser vontade de chorar, vontade de rir,
em determinados momentos ou vontade de sair correndo, vontade de gritar, e eu acho que isso que é legal. E parafraseando o Charlie na Fantástica Fábrica de Chocolate, ele disse pro Willy Wonka que chocolate não precisa fazer sentido, basta a gente sentir. O chocolate é bom, a peça é boa. Ó, eu que falei que não ia julgar se a peça era boa ou ruim. Já tô ótima. Falou que chocolate é bom, gente. Então, quem não gosta de chocolate é que é esquisito. Exatamente, é o que eu acho, então, gente. O recado tá dado. A peça é que nem chocolate. Se você gosta de chocolate, talvez você goste. Venham comer, quer dizer, assistir. O que você vai pensar? Quem é que pensa hoje em dia? Ninguém. Não, ninguém. É tudo muito rápido. Tudo. As pessoas trabalham demais. Trabalho. É por isso que eu prefiro ser ator. Prefiro.